O reino dos céus está aqui na terra. Diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. E Deus, ele é amor. E aquele que vive no amor vive unido com Deus. E Deus vive unido com Deus. 2022 vai ser o melhor ano da tua vida. A Bíblia diz ainda pra gente: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Boa tarde, queridos. Que a paz de Deus esteja no coração e na vida de vocês. Que vocês tenham passado bem essa última semana. Espero que você tenha entendido o que nós ministramos da semana passada sobre as chaves do Reino dos Céus. E hoje nós vamos falar sobre a chave do Reino dos Céus, parte 2. Amém? Parte 2. É muito importante. É algo que Deus, a hora que eu estava no meu quarto, o Espírito Santo começou a falar para mim: ensine sobre as chaves. E como que eu ia ensinar sobre as chaves se nem eu entendia bem o assunto sobre as chaves? Mas é interessante que a cada dia que eu acordava logo pela manhã, o Espírito Santo falava comigo e todo dia me explicava um pouquinho sobre chaves. Então eu quero dividir com vocês sobre as chaves do Reino dos Céus. Entender sobre chave do Reino dos Céus pode mudar totalmente ou radicalmente a tua vida. Pode destravar algumas áreas da tua vida que estavam até então travadas. Pode resolver problemas que você estava até então sem solução. Então, nós vamos falar sobre as chaves do Reino dos Céus, parte 2, Mateus 16, que é o nosso texto aqui, chave, ele diz assim: e eu darei a você as chaves do Reino dos Céus. Todas as portas que você fechar na terra terão sido fechadas no céu, e todas as portas que você abrir na terra terão sido abertas no céu. Em outra tradução vai dizer que aquilo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Amém? Então que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria mais uma vez, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor revele o que há de profundo nesse texto. É tanta informação que nós temos para dividir sobre este assunto, que, para vocês terem uma ideia, daria para escrever um livro. Porque são várias as chaves do Reino dos Céus que nós precisamos aprender. E conforme nós aprendemos destas chaves, nós vamos poder também viver de uma forma melhor. Amém? Eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus, por graça, amor e misericórdia, está em minha vida, está conosco neste momento. Eu creio que o Espírito Santo de Deus fará com que essa palavra saia não só em conhecimento, não só em entendimento, mas que ela seja liberada também em poder. É claro também que eu preciso deixar para vocês que o ideal é que nós estivéssemos reunidos num espaço e que a cada ministração de chaves eu pudesse impor as mãos sobre cada um de vocês, para que vocês recebessem de forma total aquilo que está sendo ministrado. Mas, por enquanto, a gente não consegue fazer isso, mas vamos pedir a Deus, e você também pode nos ajudar em oração, para que Deus nos prepare em breve um lugar onde nós podemos ministrar novamente estes pontos, e eu vou falar aqui apenas de alguns, mas teriam vários, mas ministrar novamente no nosso coração estes pontos, e aí eu poder impor as mãos sobre você para liberar até mais, e às vezes até repreender algo aí que está atrapalhando, ou que estava ligado a alguma chave que você talvez tenha usado e não devesse usar, mas se der tempo, no final ainda comento um pouquinho de quais são as chaves erradas que nós usamos e que permite que o inimigo toque a vida de alguém.
Lucas 11:52 diz assim: ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento, no entanto, vocês mesmos não entram e impediram os que estavam entrando. Amém? Então, o texto está dizendo aqui que há pessoas, desde a época de Jesus, que tinham um entendimento sobre as chaves, que tinham o conhecimento sobre como ter uma vida melhor em Deus, em Cristo. Mas essas pessoas, elas acabaram ocultando este conhecimento. E Jesus Cristo acaba até repreendendo essas pessoas. Tipo, vocês receberam conhecimento, vocês têm o conhecimento na mão, e vocês não dividem o conhecimento que vocês receberam. Então eu espero que em Cristo Jesus, que a gente consiga, pelo poder do Espírito Santo, sempre dividir com vocês todo o conhecimento que Deus me der. Porque eu sei que todo conhecimento que eu recebo do Senhor não é exclusivamente para mim, mas é para mim, para os meus irmãos e para todos aqueles que creem no Senhor Jesus e que necessitam ouvir uma palavra de fé. Bom, no último domingo eu cheguei a iniciar a primeira chave que é importante você conhecer, que é a chave para a salvação. Essa chave, ela é a mais conhecida de todos. Todo cristão, pelo menos eu imagino que ele conheça a chave da salvação. A chave da salvação é a fé em Jesus. Então, Jesus, ele é a chave para a nossa salvação. Ele é aquele que abre as portas para a nossa salvação. João 14,6 diz assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então Jesus está falando assim que ele é o único que pode nos ligar a Deus. Amém? Jesus é o único que pode nos ligar ao Pai. Então Jesus, ele, como nós vamos ver, lá em João 10,9, Jesus diz, eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará, sairá e encontrará pastagem. Então é por meio de Jesus que nós acessamos o reino dos céus. Então Jesus, ele é a nossa chave de salvação. Amém? A chave que eu quero dividir com vocês, para que vocês entendam de forma metafórica, seria o segredo para chegarmos em algum lugar. Então, Jesus já não é segredo para a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, já que a maioria do brasileiro, independente da denominação, ele é cristão. Então, todos sabem que a fé é através de Jesus Cristo, ou seja, não há nenhuma outra chave que vai nos dar acesso ao reino dos céus, a não ser o nome de Jesus. E isso precisa ficar bem claro. Jesus Cristo é a principal chave. Jesus, ele é tão importante, mas tão importante nesse estudo do reino das chaves do reino de Deus, dos céus, que se você não tiver Jesus, não adianta nada eu explicar para você as outras chaves. Porque as outras chaves, elas são chaves que servem para aqueles que já passaram pela chave da salvação, que é Jesus Cristo. Então, para você que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, você tem a chave chamada Jesus Cristo, que te dá acesso permanente à salvação dos céus, à salvação do Senhor. Amém? Agora, então, a primeira porta para você adentrar o reino dos céus é Jesus. A chave é Jesus. Uma vez que você entra no reino dos céus, que sobre o reino dos céus eu expliquei no domingo passado, lá no Facebook, eu acho que no Instagram você consegue assistir a ministração de domingo passado. Então, no primeiro culto de domingo eu expliquei o que é o reino dos céus. E também bem por cima, de forma bem light. Mas eu acredito que dá para você entender um pouco do que é o reino dos céus aqui na Terra. É você viver aqui na Terra, tendo as mesmas regalias, pode-se dizer assim, as mesmas bênçãos, seguindo as mesmas leis, os mesmos padrões do reino dos céus que há lá no céu. Amém?
Então, o reino do céu, ele hoje está aqui na terra por causa de Jesus. Então, por causa de Jesus, ainda em vida, você pode acessar o reino dos céus através de Jesus, porque ele é a chave. Só que depois que você acessa o reino dos céus, você vai ver que o reino, ele tem várias outras portas. Várias outras portas. Há vários outros cômodos. É uma morada que tem vários outros caminhos, outros compartimentos. Então, o que nós vamos falar a partir daqui é: você já está salvo. Você já tem a chave na mão, que é Jesus Cristo. Mas, por que algumas áreas da tua vida não funcionam? Porque em algumas áreas você vive, parece que prisioneiro, você vive preso. Por que que em algumas áreas da tua vida parece que Deus não ouve a tua oração? Parece que você ora, mas nada acontece. E há quem diga até que quanto mais ora, pior fica. Por que você não consegue, por exemplo, se livrar às vezes de dívidas? Por que você não consegue ter uma vitória financeira? Por que você não consegue, às vezes, ter um êxito profissional? Por que você não consegue aproveitar as oportunidades que lhe aparecem? Por que você perde as oportunidades que lhe aparecem? Por que o teu casamento não vai bem? Por que o teu relacionamento não vai bem? Então, há várias coisas que nós vamos falar aqui, e de novo, é só uma gota no oceano que nós vamos falar, mas conforme Deus for ministrando ao meu coração, eu quero dividir com vocês, e quem sabe a gente conseguir marcar aí um sábado inteiro só para a gente ser ministrado pelo Espírito Santo a respeito desse assunto e recebermos a cura do Senhor nas áreas de vida, desbloqueio, destravamento, seja lá o nome que for, para que você entre numa frequência aí de bênção, de verdadeiramente ser abençoado no reino dos céus. Amém? E detalhe, para você já não ficar frustrado, no final eu já deixo você frustrado agora no começo, as chaves do reino dos céus, elas não são difíceis. Elas não são complexas. Elas não são de forma que talvez você demore para compreender. Não, elas são simples demais. Elas são, eu posso dizer para você que as chaves, elas são objetivas. Eu posso até dizer que a maioria de nós conhecemos praticamente todas as chaves. Mas por que então várias áreas da nossa vida não estão andando conforme nós gostaríamos que andasse? Porque muitas vezes nós sabemos qual é a chave, mas nós não buscamos essas chaves. Nós não usamos essas chaves. E chave, como eu disse, chave é o quê? Chave é um segredo. Só que é um segredo que Deus faz questão que todo mundo saiba. É um segredo que Deus faz questão que todo mundo saiba. É segredo porque, não sei se você já ouviu essa analogia, na Bíblia é como se houvesse na Bíblia um tesouro escondido. E quando você descobre, você vai lendo e vai aprendendo, você vê que algumas coisas são bem simples, mas você precisa cavar, você precisa buscar, você precisa ler, você precisa querer entender. Então, diante desse desejo de querer aprender mais, é que Deus vai liberando esses segredos para nós. Então, fala, Max, tal área da sua vida não anda, né? Então, eu vou liberar, vou explicar para você por que não anda, e eu vou te dar a chave para você usar para que a sua vida volte a andar. Amém? Amém? Então, se você tem interesse nesse assunto, eu peço que você curta desde já, se possível, aí o vídeo. Se você puder, compartilhe, convide outras pessoas aí, fale sobre esse assunto com outras pessoas, e que Deus comente, mande seus comentários, pode mandar suas opiniões, que depois eu quero ler. Quem tiver acesso ao meu WhatsApp, manda também perguntas, questionamentos no meu WhatsApp, e eu quero responder. Bom, então as chaves do reino dos céus, já estão em plural porque elas são várias.
tá? Uma delas, por exemplo, é o perdão. Uma chave é o perdão. Mateus capítulo 6 diz assim, isso aqui eu estou falando do Pai Nosso, tá? Você ora, tá? Até na Umbanda se ora aqui o Pai Nosso. Diz assim, perdoe-nos os nossos pecados, tal como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. A oração do Pai Nosso, ela é um modelo de oração. Apesar de nós repetirmos a todo momento, o Pai Nosso não é uma oração para se repetir. O Pai Nosso é um modelo de oração para você aprender. Os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Então Jesus ensinou, ele deu esse modelo aqui de oração que é o Pai Nosso. E dentro do Pai Nosso, Jesus já fala assim, quando vocês for orar, vocês já podem até declarar, porque vocês estão em paz, vocês declarem assim, perdoe os nossos pecados, assim, né, em outra versão, assim como temos perdoado a quem tem pecado contra nós. Então, Jesus, ele está falando assim, ele fala assim, eu só dou o perdão para você porque você tem perdoado. Olha que chave é essa. Pastor, às vezes eu sinto que Deus não ouve a minha oração. E às vezes eu sinto que Deus não me perdoou. O texto está dizendo, perdoe os nossos pecados, tal como nós perdoamos a quem tem pecado contra nós. Isso é o Pai Nosso. Isso é o Pai Nosso. Aí, olha só o que ninguém lê. Quem anda comigo aqui já conhece, mas é o que eu falei, eu não vou falar de coisas novas, eu vou falar de chaves que você sabe que ela existe, mas não usa. Mateus, ainda logo depois, quando termina ali o Pai Nosso, no verso 14, diz assim, seu Pai Celeste perdoará a vocês se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar-lhes, Deus não perdoará vocês. Em outra versão vai dizer assim, o Pai Celestial vos perdoará, sempre que vocês perdoarem. Mas se vocês não perdoarem, o Pai Celestial também não vos perdoará. Então, entenda isso. Não existe perdão. Se você quiser, você pode até anotar, porque isso tem que valer para a sua vida inteira. Não existe perdão de Deus para quem não perdoa. Talvez você esteja me ouvindo, ainda esta semana que se passou, você fez algo de errado, você pecou. Infelizmente, nós somos humanos e acontece. E se você foi e pediu perdão a Deus pelo seu pecado, mas você não quer perdoar alguém, então entenda, a Bíblia está dizendo, não sou eu. A Bíblia está dizendo que Deus não te perdoou. Porque qual é a chave para receber o perdão de Deus? Perdoar. Então, se você tem dúvida de que Deus te perdoou, eu estou te dando a chave para que você tenha acesso à sala do perdão de Deus. Eu estou te dando a chave para que você tenha acesso à chave da sala do perdão de Deus. De forma muito clara, seu Pai, aqui eu coloquei na versão Bíblia Viva, seu Pai Celeste perdoará vocês se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar-lhes, Deus não perdoará vocês. É claro isso ou não? E eu tenho até exemplos, testemunhos que eu podia dar, mas eu quero caminhar para dar tempo de falar mais com vocês. Então, essa chave, depois de Jesus, e tem a chave da fé que eu não vou comentar agora, mas essa chave do perdão, ela é uma das mais importantes na vida de todo aquele que se diz cristão. Porque esta chave, ela tem o poder de reter muita coisa.
Há muitas áreas da vida que elas só estarão em acesso a você depois que você entra na sala de perdão. Ou seja, você precisa ter a chave do perdão para abrir a sala, e quando você entrar nessa sala, você vai ver que várias outras portas vão aparecer para você. Mas todas elas, ou seja, para você acessar várias outras chaves, você vai precisar da chave do perdão primeiro, porque é como se essas outras portas estivessem dentro da sala do perdão. É como se essas outras chaves estivessem dentro da sala do perdão. Então, primeiro, você precisa ter a chave da sala do perdão. Você precisa ter a chave da sala do perdão. Você precisa ter a chave da sala do perdão. Eu vou repetir. A chave do perdão que você já conhecia, você só não dava um nome para ela de chave. Ela, quando você abrir essa porta do perdão, como se abre a porta do perdão? Como se usa essa chave? Você libera perdão sobre quem você precisa perdoar. Você libera perdão sobre quem você precisa perdoar. E quando você fizer isso, e quando você liberar esse perdão, Deus vai te dar acesso a outras chaves. Então, entenda. A chave do perdão, eu espero que isso entre no teu espírito. A chave do perdão, ela é uma das principais chaves, porque ela abre uma sala muito grande, e quando você adentra esta sala, quando você entra nesta sala, ela vai mostrar para você várias outras portas. Então tem áreas na tua vida que você só vai conseguir pegar a chave da área que talvez a chave que você precisa mesmo não é essa. Mas para pegar essa chave, você só vai conseguir pegar se você tiver a chave do perdão na sua mão. Amém? Agora, eu quero que você medite nisso. Eu quero que você pense nisso. Normalmente, quando eu falo para alguém assim, você tem alguém que você precisa perdoar, a pessoa normalmente diz assim, graças a Deus, pastor, eu não tenho que perdoar ninguém. Aí eu pego, dou uma contornada no assunto e daqui a um tempo eu pergunto para essa mesma pessoa, tá bom, conta para mim qual foi o dia que alguém disse uma coisa para você, que quando essa pessoa disse essa coisa ou fez alguma coisa, foi o dia mais triste da sua vida. Ah, mas é batata. A pessoa começa a lembrar e ela começa a chorar. E se ela está chorando é porque ainda não foi sarada, não foi curada. E aí, normalmente, quando a pessoa pedia ajuda para mim e nós começávamos a orar e entrava nessa chave de perdão, quando a pessoa liberava o perdão, normalmente acontecia alguma coisa ali na hora, enquanto estávamos ali na sala. Porque essa chave, perdão, ela destrava a tua vida. Eu conheço cristãos que se converteram 30 anos depois que se converteram, estão na igreja e de 30 anos depois, por exemplo, antes de se converter, não falava com a mãe ou com o pai. 30 anos depois de convertido dentro da igreja, mesmo assim, continua não falando nem com a mãe, nem com o pai. Você não tem a chave do perdão. Eu não estou dizendo que quando a gente perdoa alguém, que a gente vai se tornar amigo dessa pessoa e vai andar abraçado. Não estou dizendo isso. Mas você precisa tirar essa pessoa de cima das tuas costas. Porque essa pessoa ela vai te impedir de ser ouvida por Deus, ou ouvido por Deus em oração. Essa pessoa ela vai cortar a sua oração. E essa pessoa ela vai ficar sempre como um peso atrás de você espiritual. Você vai estar ligado a essa pessoa. Se for uma pessoa que você talvez não gostaria de estar ligado, você estará. Todo o impacto espiritual que tem sobre essa pessoa também vem sobre você. Eu espero que você entenda o que eu estou dizendo, que não dá tempo de explicar aqui também. Mas o que eu quero dizer é, se você não usar essa chave do perdão e liberar perdão sobre essa pessoa, mesmo que já faça 50 anos, a sua vida não vai mudar. E talvez pode ser que a tua vida tenha parado desde o dia em que você discutiu ou que você brigou com essa pessoa e você não liberou perdão. Então não esqueça disso. Perdão é uma das chaves
mais poderosas da Bíblia, da palavra de Deus. Marcos 11:22 diz assim: em resposta, Jesus disse aos discípulos: verdadeiramente, se vocês tiverem fé em Deus, podem dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e a ordem de vocês será obedecida. O necessário é que creiam realmente e não tenham dúvidas. Ouçam-me, vocês podem orar pedindo o que quiserem, e se crerem, vocês receberão. É de vocês, na tradução aqui da Bíblia Viva. Mas quando estiverem orando, presta atenção nisso, Marcos 11:25. Mas quando estiverem orando, primeiro, perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está no céu perdoe os seus pecados também. Ou seja, quando Jesus diz lá no Pai Nosso que o modelo de oração é que a gente peça perdão e já declare: me perdoe assim como perdoa os outros, então eu estou dizendo para Jesus que Jesus pode ouvir a minha oração. Eu tenho a chave aqui de acesso à oração. Por quê? Porque eu tenho perdão, eu sou perdoador, eu não estou preso a nada, eu não estou ligado a nada ruim. Eu não estou ligado a nada ruim, e nem estou desligado do Senhor, e nem estou desligado porque eu perdoei todos os que me ofenderam. Agora Jesus está dizendo aqui, olha, se você quer orar para realizar um milagre, você vai precisar perdoar, senão o milagre não acontece. Por quê? Jesus só vai responder a oração depois que você pedir perdão e receber perdão dele. Mas você não receberá perdão de Deus se você não perdoa. Há pessoas que nos testam. Há pessoas que parece que nasceram com o propósito de nos experimentar. Todos os dias nos ofendem de alguma forma. E mesmo que isso aconteça, nós vamos ter que exercitar o perdão. Agora, eu quero ler novamente para Marcos 11, ficar guardado no teu coração. Anota aí, Marcos 11. Em resposta, Jesus disse aos discípulos: verdadeiramente, se vocês tiverem fé em Deus, lembra, a chave é fé. Eu não vou falar da chave fé agora, mas depois de Jesus, eu acho que é a segunda chave. Amém? Porque você precisa crer em tudo que Jesus fala. Mas vamos lá. Se vocês tiverem fé em Deus, podem dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e a ordem de vocês será obedecida. Ele está falando assim, você é um monte, uma montanha. Ele está falando assim, montanha, saia daqui e se lance no mar. Isso é um milagre. É um verdadeiro milagre. Aí, só que logo no verso 25, Jesus diz: mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos. Primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está no céu perdoe os seus pecados também. Então, Jesus está deixando de forma bem clara, não há como acontecer um milagre na minha vida e na sua vida, talvez um grande milagre que estejamos aí esperando há tanto tempo. Sim, da mesma forma que estamos orando e pedindo milagre há tanto tempo, Jesus está também há tanto tempo esperando a gente perdoar quem nos ofendeu. E isso causa na gente, às vezes, uma prisão espiritual tão grande que, para você ter uma ideia, a gente, às vezes, se esquece de quem nos ofendeu. Vocês já ouviram falar nisso? Às vezes, a gente se esquece de quem nos ofendeu. Às vezes, a gente se esquece de quem nos ofendeu. Às vezes, a gente se esquece de quem nos ofendeu. Você está gravando isso? Às vezes, você se esquece de quem nos ofendeu, de quem te ofendeu. Amém? Mateus 5, 23, 24. Lembra que eu falei que a chave do perdão, quando você perdoa, você entra num outro espaço, e no outro espaço há outras chaves. Há outras chaves. Então, deixa eu te falar aqui de uma terceira chave.
que também está ligado ao perdão, mas ainda assim é uma outra chave. A Bíblia diz lá em Mateus 5, 23, 24, diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Sabe, eu sei que tem gente que fica frustrada sem razão na área financeira. Ela não é fiel nos dízimos e ofertas e vive reclamando que a vida não vai bem financeiramente. Não é dessa pessoa que eu estou falando agora. Eu estou falando agora das pessoas que são fiéis. Você é fiel nos dízimos, você é fiel em ofertar, você oferta para as pessoas, você oferta na igreja, ou seja, você dá além do seu dízimo. Você faz isso sempre, mas você não se sente, não é abençoado na vida financeira. Você não recebe o retorno dessa fidelidade. Você não se sente abençoado por Deus, apesar de entregar o seu dízimo corretamente e às vezes ainda entregar a oferta sobre os seus dízimos. A Bíblia diz aqui para nós, e está falando aqui de quem entrega o seu dízimo e a sua oferta. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui é interessante porque Deus ele não deixa genérico. Deus ele não deixa genérico, ele não está falando de qualquer pessoa. Ele está falando aqui de relacionamento dentro da igreja. Ele está falando de relacionamento dentro do culto. Ele está falando de relacionamento quebrado entre você e o teu irmão. Você conhece gente que já mudou de igreja porque brigou com o irmão? Se ela foi para outra igreja e ela está lá na outra igreja sendo fiel em ofertar, se ela não liberou, não se reconciliou com esse irmão da igreja que ela saiu, a Bíblia diz que Deus não está recebendo a oferta dela. É isso mesmo, pastor? Eu estou entregando dízimo e oferta sem ser abençoado? É isso mesmo. Porque a Bíblia diz aqui de forma muito clara que a chave para Deus receber a nossa oferta é que você esteja em relacionamento. É que você esteja em relacionamento pleno com os seus irmãos em Cristo, com os irmãos da igreja. Eu ministrei domingo passado pela manhã em uma outra igreja, na igreja de um amigo meu, do pastor Eduardo, da pastora Cíntia. E lá fiz um desafio tremendo, assim, um desafio que para mim foi verdadeiramente desafiador fazê-lo. Porque eu pedi para que os pastores viessem à frente da igreja. Eles vieram à frente, e eu pedi que os irmãos que haviam falado mal do pastor, ou que ouviram alguém falar mal do pastor deles, e eles não defenderam, eu pedi que eles fizessem uma fila para receber a chave de reconciliação, para que Deus voltasse a receber a oferta dessas pessoas. Porque se estivesse daquele jeito, Deus não ia receber a oferta, e se Deus não recebe a oferta, você não é abençoado financeiramente. E aí se formou uma fila ali, e algumas pessoas vieram e foram perdoadas ali pelos pastores da igreja, e elas receberam ali dos pastores da igreja a chave de reconciliação para que eles pudessem ofertar agora, ofertar e receber de Deus, ofertar e receber de Deus, como é que se diz? O galardão daquilo que estavam fazendo. Então veja, querendo ou não, de forma diferente, lembra que eu falei que a chave perdão é importantíssima?
Por quê? Querendo ou não, para Deus receber uma oferta, você precisa estar em paz com pelo menos a igreja, pelo menos os irmãos. Pelo menos os irmãos. Você precisa estar ligado, pelo menos aos irmãos. Sabe, às vezes você, estou falando aqui um pouquinho agora da área financeira, mas às vezes você quer ser abençoado financeiramente, e uma das coisas, sabe, uma das chaves para você ser abençoado financeiramente, sabe o que é? Perdão. Beleza, mas é um perdão mais específico. Aqui eu acabei de falar do perdão do irmão, e eu ainda estou na chave perdão. É que você entrou na sala perdão, me perdoe se eu estiver sendo repetitivo, mas é importante que você aprenda, que você internalize o conceito, que você aprenda, que você receba o entendimento no seu íntimo, para que quando as coisas acontecerem, você já, na hora que foi ofendido, você já vai pegar a chave no bolso e falar assim, ó, está perdoado, em nome de Jesus, vai pegar a chave e vai guardar no bolso de novo, porque você já vai ter essa chave. Bom, falando ainda da área financeira, Mateus 18, 32, 35 diz assim, então o Senhor chamou o homem cuja dívida, o rei perdoou a dívida de um homem. O rei perdoou uma grande dívida de um homem. Quando esse homem foi liberado e ele estava nas ruas, né? Estava lá, não era nem sair dia de Natal, mas ele já foi para o regime aberto, ele já estava lá no aberto. Ele teve a dívida dele perdoada, ele encontra uma pessoa que devia para ele uma mixaria. Essa pessoa diz para ele, olha, não tenho dinheiro, não quero saber, eu vou mandar prenderem você. E aí os homens viram e chamaram o rei. Rei, lembra daquele camarada que o senhor perdoou toda a dívida? Lembra daquele que o senhor perdoou a dívida? Aí o rei diz assim, lembro. Então, rei, ele acabou de mandar prender um rapaz que devia para ele uma mixaria. Aí esse homem então foi levado de novo para o rei. Então o rei o chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado o Senhor, o rei, mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Quem está contando essa história é Jesus, ele está dando uma chave. Ele está dando uma chave. Ele está dando uma chave. Talvez você esteja me ouvindo aí, você seja uma pessoa que tenha dívidas. E há muitos anos não consegue se livrar das dívidas. E por mais que você se esforce, para se livrar dessas dívidas, você sempre arruma mais dívidas. E está passando a sua vida inteira endividado. Uma das chaves para você ter a sua dívida perdoada, é perdoe a dívida de alguém também. Tem alguém que deve para você? Pensa assim, você está com uma dívida aí que já faz, sei lá, 3 anos. Faz 3 anos que essa pessoa te deve alguma coisa. Faz 3 anos que essa pessoa te deve alguma coisa. E você tem ficado muito chateado. Porque às vezes você vê essa pessoa andando de carro novo, às vezes você vê essa pessoa andando de roupa nova, às vezes você vê essa pessoa adquirindo coisas, às vezes você vê no Insta, no Face, essa pessoa tipo viajando lá na Bahia, viajando lá em Fortaleza, andando de avião, tirando aquela fotinho clássica dentro do avião e manda, e isso tem deixado você enfurecido, e isso tem gerado raiva em você. Essa raiva que está gerando em você, ela está ligada ao perdão. Se você não perdoar, essa raiva ela já está acabando com você. Qual é a chave mestre, vamos dizer assim? Qual é a chave primária, a chave principal? Perdoar esta pessoa por aquilo que ela fez. Mas qual é a chave para que você também tenha as suas dívidas perdoadas? Aí você tem que ir para uma segunda chave, que é a chave do perdão de dívida. Se você liberar, se você perdoar
a dívida dessa pessoa, então Deus vai ajudar a você sair desse ciclo vicioso de dívida. E isso é pela fé. Jesus ele diz aqui, olha, assim também meu Pai Celestial fará com vocês caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. A área financeira, ela parece estar muito ligada principalmente às pessoas da igreja. Sabe que tem aqueles irmãos abençoados, né? Que ele, não vou dizer que é maldade, mas que liga para você e diz assim: pastor, eu estou numa enrascada financeira e eu estava orando aqui, Deus me mostrou o Senhor, que o Senhor é que vai me abençoar. O Senhor é que vai me ajudar. Aí você já fica lá, né? A pessoa já colocou você num cercado, né? Você já fica encurralado. Não, porque Deus mostrou o Senhor, né? Que o Senhor vai me ajudar. E essa pessoa acaba colocando as esperanças dela em você. E às vezes essa pessoa, ela quer a ajuda do ser humano, quer a ajuda dos homens, mas ela mesma não perdoa as pessoas que ela tem dívida. Ou melhor, que devem para ela. Então você quer ter a sua dívida perdoada? Use a chave. Senhor, eu quero a chave de perdoar dívida. Então eu quero perdoar a dívida que estão comigo. Sabe por quê? Porque esse texto aqui está dizendo aqui que se você não perdoar, Jesus está falando assim que o homem foi mandado à prisão. Então olha só que grave. Se você forçar, como esse homem, implorar para o rei, estamos falando do reino, para o rei te perdoar, o rei vai te perdoar. Mas o que o rei vai exigir de você depois? Que você perdoe. Eu conheci uma senhora que ela veio e ela falou assim: pastor, eu estou vendo muitos vultos. Eu estou vendo muitos vultos. E eu queria não ver, porque eu me sinto mal quando eu vejo esses vultos. Mas eu estou vendo muitos vultos. Então, eu disse para ela se ela tinha alguém para perdoar. E como sempre, a gente tem uma dificuldade de reconhecer isso. Ela disse que não tinha ninguém para perdoar. Aí eu falei, tá bom. Então, tem alguém que te magoou? Tem alguém que fez alguma coisa que você não se agrada? Tem alguém que te magoou? Fez alguma coisa que você... Ah, pastor, não, tem uma moça que ela fica dando risada de mim todos os dias. Eu falei, mas por quê? É porque eu vendi o meu celular para ela por R$50. E ela já disse para mim, ela fica debochando e falando que não vai pagar os R$50, que ela perdeu, que ela é trouxa. Aí eu disse para ela, falei, então expliquei para ela sobre o perdão, como eu estou explicando para vocês, e eu disse para ela assim, vamos perdoar essa pessoa? Não, pastor, ela tem que me pagar, os R$50 é meu. Eu falei, mas você já está há tanto tempo, ela não te pagou, vamos perdoar essa dívida? Porque você está vendo vultos, isso não é normal. E eu tenho certeza que os vultos é por causa dessa raiva que você já está no coração, essa falta de perdão. E aí ela disse assim, tá, depois de muito falar, ela disse, tá bom, pastor, eu entendi, eu vou perdoá-la então. E aí ela orou comigo, nós oramos juntos, perdoando, e por isso que eu falo para vocês que nós temos que marcar em alguns casos, precisamos impor as mãos. Na hora que ela orou perdoando, eu levantei do meu lugar, coloquei a mão rapidamente na cabeça dela, e eu disse, espírito imundo, eu te repreendo, sai, em nome de Jesus. E na mesma hora ela deu uma chacoalhada. Uma semana depois ela estava com o rosto feliz da vida. E ela disse, pastor, eu preciso te contar uma bênção. Eu falei, pode contar. E ela disse, nunca mais eu vi vultos. Eu falei, que bênção, irmã, tá vendo que era para perdoar? Eu falei, não, pastor, mas não acabou a bênção não. Ela foi lá na minha casa e me pagou os R$50. Vocês conseguem entender que quando a gente não perdoa uma dívida e está sofrendo por ela, essa dívida ela está acabando com você? Ela está destruindo você. Perdoe. Perdoe. E às vezes, para você receber o que você precisa receber porque te devem e é direito seu, talvez Deus está falando assim, então, enquanto você estiver preocupado, você vai tentar resolver. Se você perdoar a dívida, deixa que eu te abençoo. Não importa como. Amém?
Amém? A Bíblia diz lá em Mateus 18, 21 a 22 assim: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Ele já deu uma dica para Jesus. Vai ver, ele já estava no 7º perdão com alguém. Ele já falou para Jesus, né, que tem a ver com a lei. Mas estou só brincando aqui, mas ele falou que Jesus 7 vezes. Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que Jesus está ensinando aqui para Pedro? E está ensinando para mim e para você. Você tem que usar, às vezes, a chave do perdão todos os dias. Você tem que andar com a chave do perdão no teu bolso. Às vezes você tem alguém que você talvez precise perdoar todos os dias. Imagina alguém que te agride verbalmente todos os dias. Alguém que te agride psicologicamente todos os dias. E você terá que liberar perdão para essa pessoa todos os dias. Todos os dias você vai ter que liberar. E eu já vivi com pessoas assim, que todos os dias, quando eu estava vindo para minha casa, eu declarava: Senhor, eu perdoo fulano de tal por ter dito isso, aquilo e aquilo outro sobre a minha vida, por ter me humilhado, por ter me exposto, enfim, por ter me caluniado. Todos os dias eu preciso já usar a chave do perdão. É assim que os casamentos funcionam. É assim que os relacionamentos na igreja funcionam. É assim que a sua vida em comunidade funciona. É assim que a sua vida profissional no meio de profissionais deve funcionar. É assim que vai funcionar na faculdade. É assim que vai funcionar dentro da sua casa. Você precisa estar sempre com a chave do perdão todos os dias no seu bolso, e sempre que precisar, você saca da chave e fala: Senhor, estou abrindo aqui a porta do perdão e liberando perdão sobre essa pessoa. Porque quando eu for orar para ti, quando eu for pedir um milagre, quando eu for pedir que o Senhor receba a minha oferta e meus dízimos, quando eu for pedir que o Senhor perdoe a minha dívida para que eu consiga quitar a minha dívida, o Senhor então vai liberar sobre mim a vitória. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Isso é a chave do perdão. Veja, perdão. Tem muita coisa dentro de perdão. Mas o que a gente falou aqui sobre chave de perdão, que é a chave mestra, perdão. Entrou na sala de perdão, a sua oração já vai ser ouvida. Aí vai ter agora ações específicas. Eu preciso perdoar e me reconciliar. Eu chamaria até essa chave de perdão do irmão de chave da reconciliação. Se eu não estiver conciliado com os meus irmãos, Deus não recebe a minha oferta e eu não sou abençoado por Deus na área financeira. Amém? Eu preciso ter a chave do perdão de dívida. Por quê? Eu preciso perdoar as dívidas para que eu viva melhor, e eu coloco todas as minhas dívidas nas mãos do Senhor. Se eu perdoo a dívida, então eu abri uma chave que me dá acesso também a perdão das minhas dívidas. Se eu perdoo a dívida de alguém, essa chave ela me dá acesso a receber perdão de dívida do Senhor. E quantos testemunhos a gente já ouviu de pessoas que foram perdoadas nas suas dívidas. Amém? Mais uma chave que ainda dá tempo, espero que ainda dê tempo da gente compartilhar. Temos aí 10 minutos, então... Na verdade, eu vou ter que pular essa chave, porque 10 minutos não vai dar para falar. Mas eu quero falar rapidamente aqui para concluir. Então veja como o assunto é extenso. A gente praticamente falou de uma chave. Ela tem várias outras chaves depois. Chaves menores. Sabe quando você abre a porta do apartamento, mas todos os outros compartimentos estão trancados? Então, para entrar no quarto, você precisa de uma outra chave. Para entrar no outro quarto, de outra chave. Então, eu liberei para você hoje a chave do perdão. É uma chave que abre a casa, mas você ainda precisa das chaves menores. A chave do perdão da dívida, para entrar no quarto da dívida. A chave do perdão da oferta, para receber a oferta. A chave do perdão da oração, para você ter a sua oração ouvida pelo Senhor. Amém? Existem chaves que são nossas, que a gente não poderia dar para ninguém, mas a gente entrega nas mãos do inimigo. Então deixa eu só falar rapidamente aqui sobre essas chaves. São chaves de áreas da nossa vida que deveriam estar fechadas,
mas nós abrimos e o inimigo toca. Então, por exemplo, você tem chaves, falando aqui das chaves que abrem porta para o inimigo. São chaves que a gente não pode deixar abrirem porta para nós. Então, chaves que o inimigo usa para abrir portas contra a nossa vida. Ele entra na nossa vida e começa a destruir, porque ele usa essas chaves de acesso. Abuso sexual ou psicológico, falta de controle emocional, choro intenso da nossa parte, toque íntimo indevido, seja da gente em relação a alguém em relação a gente, falta de perdão, que a gente já ministrou aqui, essa chave eu já ministrei para vocês, relacionamento quebrado, também já falei com vocês, roubar alguém, você tem algo na sua casa que você roubou, então você abriu uma porta para que o inimigo entre na tua casa por aquilo que você roubou. Uma mentira que você não confessou a verdade, você abriu uma porta para o inimigo destruir a tua vida e você não sabe porque a sua vida espiritual está destruída. Esconder algo indevido, você escondeu algo que não deveria ter escondido e que ninguém sabe, só você sabe. E isso está te matando, porque ela é uma chave que você entregou na mão do inimigo. Matar alguém, se você ainda não confessou, se ainda não se arrependeu, isso abriu uma porta enorme para que o inimigo também tenha direito a matar você e a matar as pessoas que estão na sua casa, a não ser que você se arrependa urgentemente. Sexo fora do casamento. Então aqui são algumas chaves que Deus deu para nós, que nós não podemos entregar para ninguém. Mas, às vezes, de forma injusta, às vezes roubam de nós, mas na maioria das vezes não são que as pessoas roubam de nós. Na maioria das vezes nós pegamos essas chaves e nós damos a alguém. Então, veja como esse assunto de chaves é complicado. Nós precisaríamos orar, ministrar chave a chave aqui, para que você tenha uma vida liberada. Eu espero em Deus que o Senhor ele nos permita nos reunir, e eu quero orar pela tua vida, chave por chave, leve o tempo que levar, custe o que custar, mas que nós tenhamos essas chaves que foram liberadas para o inimigo, que o anjo do Senhor, e isso a gente precisa ministrar pessoalmente, mas que essas chaves sejam pegas de volta e dadas a você, de onde elas nunca deveriam ter saído. E eu tenho certeza que, veja, cada pessoa é um problema diferente, então não é uma oração única que muda tudo, mas Deus revelar para a gente quais são as chaves que eu preciso ir até o inimigo para pegar de volta, e quais são as chaves que eu uso para entrar em contato direto com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbios 4:13 diz assim: apegue-se às minhas instruções e não as solte, guarde-as bem, pois são a chave da vida. Eu vou ler novamente para você. Apegue-se às minhas instruções e não as solte, guarde-as bem, pois são a chave da vida. Então isso que eu estou instruindo vocês, ela, de forma resumida, ela é a chave da vida. É a chave para você viver, e viver bem, e viver de forma plena, e viver de forma com satisfação, e viver de forma abundante. Então essas instruções que eu estou declarando para você, são instruções, são chave de vida para você, para gerar vida em você. Só que aqui falam que as minhas instruções, então eu estou instruindo a você sobre todas as chaves, e o resumo de tudo isso é a chave da vida. Eu estou colocando nas tuas mãos, pouco a pouco, a chave da vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, que quem dera nós estivéssemos de novo juntos em um espaço para poder ministrar pessoa a pessoa, mas ore por isso,
Peça para que Deus abra esse espaço para nós, e eu tenho certeza que Ele vai abrir, e eu tenho certeza que nós vamos poder ministrar sobre a tua vida de forma pessoal, e eu tenho certeza que muita coisa vai acontecer na tua vida, principalmente quando pudermos impor as mãos sobre você. Amém? Eu quero agora ir para o momento das orações, rapidamente, por causa do tempo. Então, a Leila pede por vida profissional, espiritual e saúde. Mateus e Carol pelo casamento. Laís pede por saúde do pai e salvação dos irmãos. E pela Camila, que perdeu o bebê. Aline, vida profissional, vida espiritual e pela saúde da Diná. Laura Carvalho, vida sentimental e financeira. Crisonete, pela saúde da mãe e vida espiritual. Patrick, vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual e profissional. Washington, vida espiritual e profissional. Tainã, se firmar no Senhor. Mateus, cura depressão. Sandra Regina pede pelos pastores Cleide e Walter e filha Tamires, filho Daniel, bispos Joaquim e Glória, filha Kelly, que venceu aí o lúpus. Ailson e Luana, pelo nascimento da Lorena, vida espiritual. Anne pede pela professora Sabrina, que está com câncer. Rubens, família e vida espiritual. Paulo Rodrigues, saúde da Devani. Gabi, oração pela gestação e pelo Vitor. Sandra Nascimento, recuperação da Maia, Malu e filhas Tássia e Thaisa por depressão e vícios. Edilene, pela saúde. Jucineide Ronaldo, família e vida espiritual. Miriam, consolo da família. Nara, vida espiritual e libertação. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual e pela Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual. Laís Nunes, Ruth, pede pela Ruth, Priscila, Dario, filhos, Ana e Miguel, vida espiritual. Pedir também pela Laís e pelo Mike, né, que está comprovado aí que estão com Covid, então que Deus dê a vitória. A Leila também está com Covid, que Deus também dê a vitória aí para vocês. Éder, Marcela, Gabriel, Isaac, Levi, vida espiritual. Maria Tatiana, família e vida espiritual. A Maria Tatiana, infelizmente, ela teve um bebê essa semana, e no momento lá que ela foi pegar o bebê no colo, o bebê escorregou dessas cobertinhas, que se você sabe que elas são bastante lisas, e a bebê ficou internada, né, que teve uma leve lesão, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor toque no cérebro dessa criança, e essa criança receba a cura, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então orem aí pela Lavínia, da Maria Tatiana. Isabela pede pela mãe. Gabriela está na luta contra o câncer. Elaine, vida espiritual, saúde e vida profissional. Graziele, vida espiritual e saúde. Nereide, Larissa e pela mãe Lourdes. Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e Milton Pai. Adriana Fernanda, vida espiritual. Eliana Santos, Elisângela, saúde. Edson, causa na justiça, vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Sandra, pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde, vida espiritual. O César também, ele agradeceu aí por um livramento de morte que o Senhor deu. Michel, saúde, vida espiritual. César de Sá, vida espiritual, restauração da família. Isabel Gomes, família e Cláudio, vida espiritual. Bruna e João Vitor, vida espiritual. Fabiana, vida espiritual e família. Rafael, vida profissional. Carla, Éder, Ana, Júlia, saúde, vida espiritual. Peterson, família, vida espiritual. E o irmão Washington pede pela liberação da aposentadoria especial. Que Deus abençoe a todos vocês, que a graça do Senhor seja sobre a vida de vocês e que o Espírito Santo continue falando desse assunto, das chaves do reino dos céus ao teu coração, e continue nos dando entendimento e revelações. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe.